Olá, boa noite. Meu nome é Paula Patrícia Soares de Aquino. Eu sou aluna do segundo semestre na FATEC Cotia do curso de Gestão da Produção Industrial. E hoje eu vou falar para vocês sobre a capacidade de produção. Abordarei temas como conceito, o que leva a desejar ter uma boa capacidade, vantagens, tipos de capacidade, exemplo e referências bibliográficas. Para gerenciar e planejar as operações, que seja de uma tecelagem, de um restaurante, de um hotel ou de um supermercado, é necessário ter domínio sobre os limites de atendimento à demanda em determinadas condições. Quantos hóspedes podemos receber simultaneamente? Conseguiremos atender o pedido da montadora X para o próximo trimestre? Quantos pedidos podemos separar diariamente? Quantos clientes conseguimos atender no caixa por hora aos sábados à noite? Essas são perguntas típicas em diversos contextos diferentes, mas cujas respostas interessam a diversos setores das organizações, tais como comercial, produção, logística, financeiro, o PCP, e em todos os casos busca-se saber qual a capacidade de produção ou das operações. A capacidade de produção está associada à quantidade máxima de processamento de bens e serviços que um sistema de transformação é capaz de entregar, dentro de determinadas condições de normalidade. É importante salientar que, por sistema de transformação, podem ser entendidos unidades fabris, centros de distribuição, hospitais, lojas, terminais portuários, restaurantes, dentre outros. Em caráter micro, a preocupação com a capacidade de produção também se estende a uma máquina, centro de trabalho, operador, porém sua aplicação é obviamente mais restrita do que a gestão e planejamento de capacidade de um sistema de transformação com os que já foi citado aqui. O nível de capacidade fica determinado pelos recursos de transformação de que o sistema dispõe para desempenhar suas atividades. Ou seja, trata-se de uma combinação de pessoas, equipamentos, instalações, tecnologias e estruturas. Engana-se, contudo, aquele que apenas considera os aspectos quantitativos a serem considerados destes recursos. A qualificação e as especificações dos recursos são tão ou mais importantes do que o aspecto quantitativo. Sob uma perspectiva mais integrada do sistema de transformação, ou mesmo da organização como um todo, não é desprezível o papel desempenhado na articulação dos recursos transformadores, trazendo uma visão mais horizontal de processos e fluxos aliados à tomada de decisões em diferentes horizontes de planejamento e de capacidade. Ao trazer exemplos de questões que remetem ao conceito de capacidade de produção, devemos ter atenção ao fato de que se pode evidenciar um caráter dinâmico ou temporal da capacidade, assim como um caráter estatístico ou de escala. A capacidade dinâmica traz o olhar sobre o movimento, sobre agregação de valor, sobre um fluxo temporal e pode ser percebida em métricas como pedidos separados,
clientes atendidos por hora, peças produzidas, por exemplo. A capacidade estatística, muito útil para operações de logística de armazenamento, trazem o olhar de volumetria e escala em um momento, podendo ser expressa em métricas como números de posições porta-pallet do armazém, quantidade de containers transportados por um navio, número de quartos de um hotel, número de assentos de um avião. A gestão da capacidade, apesar de ser uma prática difundida, em especial no ambiente industrial, está longe de algo trivial, na maioria dos contextos, pelo fato de buscar o melhor equilíbrio para o dimensionamento de recursos. Com o comportamento da demanda, a margem de erro aumenta com a maior granularidade da análise e quanto maior o horizonte de temporal. Com base nisso, é possível que a organização experimente períodos de ociosidade em alguns ou todos os seus recursos e períodos de falta de capacidade de atendimento, gerando satisfação dos clientes, má percepção sobre a quantidade de seus serviços e vendas perdidas, e etc. A identificação de momentos de ociosidade e de falta de capacidade também devem ser analisados sob diferentes níveis de amplitude, ou seja, da rede da instalação, do setor e do centro de trabalho. Dificilmente teremos fluxos tão cadenciados e regulares nesses diversos níveis, a ponto de que todas as partes das redes ou das organizações operem simultaneamente, no mesmo nível de utilização de suas capacidades. Com base nesta constatação, o conceito de gargalo, oriundo da teoria das restrições, é aplicável. Dependendo da natureza da demanda, o uso de diferentes partes de uma operação pode atingir sua capacidade máxima e atuar como restrição para o nível superior de amplitude. Por exemplo, um restaurante pode ter uma boa cadência de retirada dos pedidos, preparação dos alimentos e da disponibilização dos pedidos, mas gerar filas para fechar a conta. Por quê? O responsável também recebe pedidos do serviço de teleentrega. Adicionalmente, não deve subestimar os fatores que afetam a execução das operações no dia a dia, que contribuem para as entregas dos sistemas de produção e ainda mais do planejamento que é trazido por vezes esses fortes questionamentos sobre a real capacidade de execução e de entrega. A seguir, vamos falar o que leva a desejar ter uma boa capacidade. O acompanhamento ativo da capacidade de produção, o gerenciamento e o planejamento eficaz de alterações em sua capacidade de produção trazem diversos benefícios para a sua empresa e está diretamente relacionado ao planejamento agregado de produção, especialmente em se tratando de processos de empresas industriais. Num escopo mais abrangente de operações de transformação em serviços e comércio, bem como das atividades logísticas, o fluxo de planejamento possui características particulares. No entanto, cabe dizer
que em todos os casos objetiva-se não apenas as maximizações da utilização dos recursos disponíveis, mas também o aumento da eficiência de suas operações. De uma forma geral, o planejamento e gerenciamento de capacidade permite aumentar a produção quando necessário, minimizando o risco de excesso de estoque. Tudo isso junto reduzirá os custos, permitindo à organização ter capacidade de responder aos picos de demanda. No âmbito dos serviços, a forma como a capacidade é gerenciada é ainda mais crítica e pode determinar se o negócio é rentável ou não, pois tem impacto nos investimentos e nos custos operacionais. Vantagens: maximização do atendimento da demanda, reduzindo a perda de receitas, manutenção dos níveis de estoques otimizados, liberando capital de giro, incremento da qualidade de produtos e serviços e reduzir a probabilidade de ocorrência de erros, maior flexibilidade para responder a aumentos inesperados na demanda, maior responsabilidade às demandas do mercado, encurtando o prazo do atendimento, melhora da rotina e a produtividade dos colaboradores pela estabilização e maior responsabilidade de sua jornada de trabalho. Melhora utilização dos recursos materiais e dos insumos, evitando custos extras por um uso emergencial, alimentando, alinhamento entre comercial, financeiro, produção, logística e compras para atender às demandas planejadas e produzidas e maior assertividade na definição das metas comerciais da produção e da entrega. Temos ainda alguns tipos de capacidades. Eu vou abordar algum para vocês. Primeiro vamos falar sobre o tipo de capacidade produtiva. Para a organização de um produto ou de produtos muito homogêneos, o cálculo da capacidade é mais simplificado, pois é possível relacionar diretamente os recursos transformadores dedicados em saídas únicas ou homogêneas. O cálculo da capacidade de produção torna-se mais difícil e com maior margem de erro, quanto maior a diversidade de outputs ou de recursos de transformação. Existem, inclusive, casos onde um bem pode ser fabricado segundo diversos roteiros de fabricação distintos, conforme a análise de ocupação da fábrica, afetando diretamente o tempo de ciclo de produção e a produção horária, fazendo com que a capacidade de produção seja flutuante de acordo com o mix planejado de produção. É possível, inclusive, perceber uma relação entre os tipos de arranjo físicos com o grau de dificuldade para o estabelecimento mais preciso das capacidades de produção. Justamente pelo fato de que a escolha dos arranjos físicos está associada em grande parte com as características dos sistemas de produção, variedade de um output e volume de output, conforme mencionaremos abaixo. Capacidade produtiva instalada é a capacidade de uma companhia
representa o nível de produção em relação ao seu potencial máximo produtivo, sem interrupções, desconsiderando perdas, paradas ou outro tipo de problema. Neste caso, a capacidade produtiva obtida em uma jornada de trabalho de 24 horas durante todos os dias do mês, ignorando as paradas para manutenção e perdas decorrentes de erros de programação da produção. Outro tipo é a capacidade produtiva disponível ou de projeto. A capacidade produtiva disponível, também conhecida como capacidade de projeto, é similar à anterior, ou seja, não leva em conta paradas, perdas e outros problemas. A diferença é que aqui só deve ser considerado a jornada de trabalho real, isto é, o regime de turnos de trabalho escolhido pela empresa adicionados a horas extras trabalhadas. Temos ainda também a capacidade realizada. A capacidade realizada traz o resultado da execução de fato, considerando as saídas do sistema de transformação. Nesse tipo de capacidade, são adicionalmente consideradas as perdas não previstas em relação à capacidade efetiva, ou seja, aquilo que não estava dimensionado e programado pela equipe de gestão. São exemplos de perdas não previstas: a quebra de máquina e de equipamentos de movimentação, falta de matéria-prima, falta de energia, problemas com operadores, problemas com qualidade, problemas com horas. Uma sugestão para fazer esse cálculo é analisar o histórico de perdas não previstas na indústria. Dessa forma, você terá pelo menos uma ideia da capacidade produtiva realizada. Atualmente, as indústrias têm a seu dispor softwares do tipo MES, que permitem o acompanhamento em tempo real das máquinas através de conexões com CLPs, assim como centros logísticos já dispõem de aplicações integradas com softwares tipo WMS para monitorar as atividades executadas e o gerenciamento de operadores e equipamentos. Com soluções como esta, a projeção de horas realizada torna-se cada vez mais atraente ao realizado e a compreensão sobre as perdas é substancialmente aperfeiçoada. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de fluxo de contínuo e fluxo intermitente. Vocês conseguem ver bem aqui. Ele começa com um arranjo físico para o produto, vai para arranjo físico celular, arranjo físico por processo e finaliza no arranjo físico posicional. Aqui eu continuo com a minha referência bibliográfica e assim encerro a apresentação de mais esse projeto. Obrigada.